Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo aqui no canal Matheus Fernando Repórter, onde eu quero repercutir com vocês essa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal. Podemos dizer assim que foi uma rodada não para a dupla Grenal, tudo que podia ter dado errado para a dupla Grenal deu, e Inter e Grêmio tropeçaram nesta 34ª rodada do Brasileirão. O Internacional perdeu nesse último sábado para o Palmeiras lá em São Paulo, na Arena Barueri, por 3-0. E o Grêmio, né, na tarde deste domingo, na Arena, com um jogador a mais praticamente quase todo o jogo. E a verdade teve a expulsão do Bruno Alves ali na segunda metade do segundo tempo, mas o Grêmio na maior parte do tempo teve um jogador a mais e não soube aproveitar a oportunidade para pelo menos deixar a disputa lá em cima na primeira colocação um pouco mais acirrada, visto que o Botafogo e o Bragantino empataram lá no Nabi Abichedi por 2-2, tá certo? Mas eu quero conversar com o Internacional, que tinha tudo que podia dar errado para o Internacional, deu. O Internacional foi mais uma vez um time lento, burocrático, e aconteceu o que a gente já esperava, que era uma derrota. O Internacional, que foi com um time praticamente quase todo titular, tinha jogadores aí com desfalques, como o Bruno Henrique, que estava aí suspenso, cobrindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate, onde ele levou o terceiro cartão amarelo no empate contra o Fluminense no meio de semana. Não tinha o Matheus Dias, que aí sofreu uma lesão muscular e está fora praticamente da temporada, só deve de voltar no início do próximo ano, só deve de voltar ativa no Internacional, estar à disposição em 2024. Não tinha ainda o Hugo Malo e o René e o zagueiro Gabriel Mercado, que com quadro de gripe foi retirado aí do elenco do plantel do Internacional para essa partida. Um jogo de um Internacional teve que recorrer mais uma vez ao Dalbert na lateral esquerda como titular, um jogador que vem sendo bastante criticado pela torcida do Internacional. Se tinha aí a ideia que o Eduardo Cudê pudesse colocar o Nico Hernandes, o colombiano, na lateral esquerda, e deixar ali o Mercado e o Vitão cuidando da zaga colorada, mas com a baixa do Mercado, teve aí que recorrer ao Nico Hernandes a jogar no lado esquerdo de defesa na zaga colorada e deixar o Dalbert, que saiu com dores no joelho ainda no primeiro tempo, dando aí espaço para outros jogadores atuarem. Foi o caso do Nico Hernandes, que ele entrou aí na lateral esquerda colorada e jogando na zaga do Internacional o Igor Gomes e o Vitão. O Internacional até começou o jogo lá na Arena Barueri, que aconteceu esse jogo no interior paulista, pois o Allianz Parque estava cedido para shows nesse fim de semana, e o Internacional até que começou o jogo, até que assustando bastante a defesa do Palmeiras, mas não demorou muito tempo para o Internacional começar a ceder espaço para um time que era muito rápido, muito veloz, que era o time do Palmeiras, que tem o Hendrick aí, que está voando, garoto jovem que está voando, convocado para a seleção brasileira aí nessa parada de data FIFA, convocado pelo Fernando Diniz, o time do Palmeiras querendo e brigando pelo título, e é momentaneamente o líder do Campeonato Brasileiro. E o ataque do Palmeiras obrigou o goleiro Rocher a trabalhar bastante na partida. Teve bola na trave do primeiro tempo, enfim, até que o time do Palmeiras saiu na frente ainda no primeiro tempo, foi para o intervalo com o gol do Zé Rafael. A bola acabou batendo no Vitão, enganando o goleiro Rocher, e o Palmeiras foi para o intervalo com 1-0 ao seu favor. E o Eduardo Cudê, técnico do Internacional, fez o que a gente já esperava e imaginava que fosse acontecer, que era tirar o Arangues e colocar o Rômulo na partida. O Arangues que está suspenso para o jogo após a parada da FIFA, que é contra o Bragantino no dia 26, no estádio Beira-Rio, às 4 horas da tarde. O Internacional, mesmo que essa substituição, as coisas não continuaram acontecendo. O Internacional até no início ali do segundo tempo até começou a assustar um pouco mais o Palmeiras, assim como foi no início do segundo tempo, com o Alan Patrick, com o Ener Valencia. O Ener Valencia no início do segundo tempo até que chegou um grande perigo, obrigando o Everton a fazer grandes defesas. Mas assim como no primeiro tempo, no segundo tempo o Internacional começou a perder um pouco mais de fôlego, perder um pouco de espaço. A transição da defesa para o ataque muito lenta. O Palmeiras, que estava com o desfalque do Gustavo Gomes, que estava também cobrindo suspensão. E o Palmeiras foi com 3 zagueiros, com essa
transição lenta do Internacional da defesa da zaga até passar pelo meio campo e para o ataque, dava condição dos jogadores, até mesmo de defesa do Palmeiras, avançarem e povoarem o meio campo do Internacional, dando mais espaço para o Hendrick flutuar e ganhar espaço. Foi isso que aconteceu numa bobeada ali do Johnny, ali da defesa, uma atrapalhada entre o Rocher e o Johnny. O Hendrick aproveitou e fez o segundo gol do Palmeiras, e o Rony aos 42 do segundo tempo aí fechou a goleada 3-0 para o Palmeiras na Arena Barueri sobre o Internacional, que tem aí a baixa do Ener Valencia, que sentiu a posterior da coxa esquerda. Ele vai ser reavaliado nos próximos dias. Dalbert também saiu no início ainda, na metade do primeiro tempo, com dores no joelho. Então tem aí o Arangues, que tá sentindo um pouco de desgaste, mas é um jogador que já vai ser desfalque para o jogo do dia 26, assim como o Alan Patrick, que tomou também o terceiro cartão amarelo. Então o Internacional 500 problemas para resolver, e tem aí essa negativa, o Inter que vem aí de uma sequência negativa de resultados no Campeonato Brasileiro. O Internacional que caiu junto com a sua derrota, com resultados paralelos, com a vitória do Corinthians sobre o Grêmio na Arena. O Internacional desceu para a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Colorado, que tem 43 pontinhos na tabela de classificação. Internacional aí devendo bastante no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, Internacional 14º colocado com 43 pontinhos. Precisava vencer urgentemente essa partida e acabou sendo derrotado pelo time do Palmeiras, que no momento é o líder do Brasileirão. O Grêmio, que contava talvez com a vitória do Internacional sobre o Palmeiras, que combinado com talvez uma possível vitória do Grêmio sobre o Corinthians na Arena, poderia deixar o tricolor gaúcho, que vinha de 5 vitórias consecutivas, na liderança do Brasileirão, algo que não aconteceu. O Internacional perdeu o Palmeiras e o Grêmio também não fez a sua parte. Teve aí quase um jogo inteiro um jogador a mais, não soube aproveitar. Teve expulsão do Bruno Mendes, que fez uma entrada que não precisava, em cima do Bessosi. Acabou sendo expulso o zagueiro uruguaio, deixando o Grêmio com um jogador a mais, trabalhando bastante a bola. Fato é que o Grêmio também não conseguiu fazer valer o fator arena, também o fator um jogador a mais na partida. Tanto é que vem o segundo tempo, o Renato Portaluppi vendo a situação do gramado, a chuva, o campo bastante pesado, coloca o André Henrique e o João Pedro Galvão lá espetados na frente, aproveitando os cruzamentos, se juntando ao Luis Soares, que às vezes caía pelos lados do campo. Colocou também Ferreirinha na partida, explorando a velocidade do jogador. Mesmo assim, o Grêmio não conseguiu chegar ao gol de empate, onde teve aí bastante confusão no intervalo da partida. Teve gerente esportivo do Corinthians aí no intervalo indo na cabine do VAR. Teve toda uma confusão com jornalistas também. Enfim, Renato Portaluppi falou da situação onde ele foi indagado na entrevista coletiva. Ele explicou até mesmo a situação de ter colocado o André Henrique e o João Pedro Galvão. Por que não ter colocado no ataque um jogador de mais de condução, de criatividade, e não ter colocado esse jogador, mas ter colocado o João Pedro Galvão e o André Henrique? É exatamente por causa disso aí, né? Um campo pesado, um jogo onde o Grêmio tinha um jogador a mais, até a expulsão do Bruno Alves. Precisava de pelo menos 1 ou 2 jogadores de estatura espetada na frente para explorar a bola aérea junto ao Luis Soares, algo que não aconteceu. Ainda teve aí no Corinthians, além da expulsão do Bruno Mendes aos 10 minutos do primeiro tempo, teve aí a troca de goleiros. Saiu o Cássio aí sentindo o joelho direito, entrou o Carlos Miguel, ex-jogador do Internacional na partida aí na segunda metade do segundo tempo, segurou a vitória para o Timão, que com a vitória combinada com a derrota do Internacional para o Palmeiras, passou o Colorado na tabela de classificação. E agora o Corinthians é aí o 11º colocado com 11º colocado, perdão, com 44 pontos, ultrapassando o Internacional, que é o 13º com 43 pontinhos, tá certo? O Grêmio, com essa derrota, é o 3º colocado com 59 pontos. O Botafogo e o Bragantino empataram em 2-2. O Bragantino lá no Nabi Abichedi estava perdendo por 2-1 até os acréscimos, fez o gol de empate, deixou a parte de cima bastante bolada. Está aparecendo a tabela de classificação e para ti na tela. Palmeiras é o primeiro colocado com 62 pontinhos. Botafogo o segundo com 60. O Grêmio o terceiro com 59. Tem o Bragantino quarto colocado com 59. O Flamengo
é o quinto colocado com 57. São os times aí que estão embolados lá na parte de cima da tabela de classificação. O Corinthians, como eu falei, ultrapassou o Internacional. O Fortaleza é o 12º com 43 pontos. O Inter é o 14º aí com 43 pontinhos. O Flamengo e Fluminense empataram nesse sábado em 1-1 lá no Rio de Janeiro. Então, o Fluminense não tem mais nada aqui fazendo no Brasileirão, assim como o São Paulo também, que estão aí garantidos na próxima Copa Libertadores da América. Estão aí praticamente garantidos na próxima edição da Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional com 43 pontos, ainda faltando 4 rodadas para o fim do Brasileirão desta temporada. O Inter ainda fletando com o Z4 e também perdendo aí a chance no momento de se consolidar na zona de pelo menos de Sul-Americana da próxima temporada, certo? O Internacional também, assim como o Grêmio, entra em campo após essa parada de data FIFA, que é quase 2 semanas. No dia 26, o Colorado, às 6h30 da tarde, recebe pela 25ª rodada o Bragantino no Beira-Rio, perdão. Já o Grêmio, fora de casa, enfrenta o Atlético Mineiro às 4 horas na Arena MRV. Um adversário duríssimo aí, o Atlético Mineiro, que também belisca alguma coisa na questão de se garantir no G4, tá certo? Eu quero teus comentários, o que tu achou dessa rodada, da dupla Grenal, uma rodada, vamos dizer assim, não da dupla Grenal. O Inter perdeu por 3-0, aí levou um baile aí, a linha da atuação abaixo, que já vem acontecendo no Internacional há bastante tempo após queda de Libertadores, e o Grêmio, que vinha de uma sequência de 5 vitórias seguidas, tinha essa expectativa do Grêmio assumir de forma momentânea, nem que fosse a liderança. O Grêmio também tropeçou, teve a chance com o jogador a mais praticamente todo o jogo e não acabou aproveitando, tá certo? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, até o próximo conteúdo. Tchau!